Olá, eu sou Clayton e irei apresentar o meu trabalho explicativo sobre conjuntos dos números reais. Nesse trabalho, eu direi a definição do conjunto dos números reais, os conjuntos que estão conectados dentro dele, atividades com conjuntos numéricos e além de citar sobre a radiciação e suas propriedades. Antes de começar falando sobre o conjunto dos números reais, precisamos explicar o que são conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos são coleções de números que compartilham alguma característica em comum. Eles nasceram graças à necessidade da humanidade. E esses conjuntos são: conjunto dos números naturais. Esse é um conjunto que foi o primeiro a ter notícia. Ele nasceu com a necessidade de fazer contagens. Por isso, seus elementos são apenas números inteiros e não negativos. Conjunto dos números inteiros. Esse conjunto é como se fosse a ampliação dos números naturais. Com a evolução da humanidade, a matemática se desenvolveu e surgiu o domínio dos números negativos. O conjunto dos números inteiros contém os números naturais. O conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é um conjunto numérico que é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Os números racionais contêm tanto os números naturais quanto os números inteiros. Conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais são os que não podem ser representados como uma fração. Eles originalmente faziam parte do conjunto dos números racionais, porque achavam que todo número podia ser representado como uma fração. Porém, depois de se deparar com raízes não exatas, surgiu a necessidade de um novo conjunto numérico. Esse conjunto numérico é composto pelas dízimas não periódicas e as raízes não exatas. Então, decidi deixar o astro desse vídeo por último, pelo simples motivo que o conjunto dos números reais contém todos esses outros conjuntos citados. O conjunto dos números reais é a união dos conjuntos racionais e irracionais. Também pode-se dizer que o conjunto dos números reais é formado por todos os números que podem ser localizados em uma reta numérica. Existe alguma atividade que nos ajude a lembrar dos conjuntos numéricos? Claro, podemos realizar as atividades com símbolos. Como podem ver, cada símbolo possui um significado. Existem diversos símbolos com seus significados cada, porém, irei usar os mais fáceis como exemplo. Igual, o conjunto dos números reais é a união do conjunto dos números racionais e irracionais. O conjunto dos números irracionais não contém o conjunto dos números naturais. E o conjunto dos números racionais contém os números inteiros. Agora irei falar sobre a radiciação. A radiciação é uma operação matemática inversa à potenciação. Enquanto a potenciação é uma multiplicação na qual todos os fatores são iguais, a radiciação precisa descobrir que fatores são esses, dando o resultado dessa multiplicação. A estrutura da radiciação é simples. Nela possui o radicando, radical, índice e a raiz. Para simplificar ou resolver alguns problemas matemáticos, precisamos decompor. Para isso, decompomos o radicando, transformando-o em um produto de fatores primos. Para decompor é simples. Sempre que o número for múltiplo de 2, o divida por 2. Se não conseguir, o divida pelo seu outro múltiplo. Então agora, iremos falar sobre as propriedades da radiciação. Primeira propriedade. Se o radical possuir índice igual ao expoente do radicando, a raiz será igual à base do radicando. Segunda propriedade. A raiz não sofre alteração se multiplicarmos ou dividirmos o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo valor. Terceira propriedade. O produto de radicais do mesmo índice é igual ao produto de radicandos. Quarta propriedade. O quociente de radicais de mesmo índice é igual ao quociente de radicandos. Quinta propriedade. Uma potência de raiz pode ser reescrita trazendo o expoente para o radicando. Sexta propriedade. Essa propriedade fala sobre as raízes de raízes. Se tiver mais de uma radical
e somente um radicando, você pode simplesmente multiplicar o índice e excluir os radicais deixando somente um. Porém, se houver mais de um radicando, você terá que resolver primeiro as raízes que estiverem à direita, e somando, dividindo, subtraindo ou multiplicando os radicandos até houver somente um radical. Sétima propriedade. Todo racional pode ser escrito na forma de potência com expoente fracionário. A minha conclusão é que números reais são usados no dia a dia em todo e qualquer momento. Só de pensar em quantos minutos faltam para acabar a aula você já o está usando. E também que a matemática não é nada menos que a própria necessidade humana. Igual todos esses conjuntos nasceram por uma necessidade, igual a contar ou achar porcentagem de algo. Na minha opinião, as pessoas deveriam conhecer mais sobre isso para aprender a apreciar a importância da matemática. Esse foi o meu trabalho sobre conjunto dos números reais. Obrigado por assistir.